Vamos lá, boa noite, bem-vindos. Tá todo mundo aí da Masterclass aí? Tudo certo? Adriel já mandando um oi, a Magra. Muito bem. E mesmo que você consiga muitos pacientes, se você, de novo, não conseguir entregar um resultado excelente, não tem como você cobrar mais. Isso é bem óbvio, pessoal. E dominar o transplante capilar é sim possível, com os direcionamentos corretos, como foi com o Dr. Paulo. E aí tivemos essa oportunidade dele lá nos fazer uma tutoria na nossa clínica. Ele entregou muito mais do que a gente esperava, né? Nós achávamos que ele iria entregar uma tutoria e tal, mas foi muito além disso. A gente aprendeu muito sobre a questão logística do implante capilar, que é uma coisa que fica meio aberta, tanto nessa questão de materiais, qual que é a diferença dos materiais bons, dos não bons, o que isso afeta no resultado do implante capilar. Nós não temos muita noção disso quando, né, não estamos tão envolvidos, né, nessa parte, mas lá ficou bem claro isso. Extração, hairline, implantação, do implante capilar do começo ao fim, foi muito bem explicado. Quando eu quis ir nessa questão do implante capilar, poucas pessoas abriram oportunidade para conhecer isso. Ele foi uma pessoa que, eu acho que foi o único cara que abriu essa oportunidade. Existiam várias dúvidas, várias coisas que eu não entendia no implante capilar, a questão do tamanho do punch, quanto isso faz diferença, a questão de... nós fizemos um implante de barba gigantesco lá e as meninas precisavam do microscópio lá. Nós tínhamos um microscópio que ele é um microscópio digital comum, ele não era igual ao microscópio que o Dr. Marcelo usa e as meninas usam, então teve que fazer muita lapidação dos folículos. E isso daí, por não ter aquele microscópio melhor e tal, isso daí atrapalhou muito as meninas, mas de qualquer jeito, elas, pela experiência delas, elas entregaram o serviço de excelência, né? Foram quantos folículos naquela barba? 3.300, quase 3.300 folículos. Foi um implante de cabeça na barba, né? Mas o aprendizado que a gente pula, né? As etapas que a gente... são enormes. São enormes. Você vai a passos largos. E aí ele te bota numa direção correta que você deve seguir para ser um grande cirurgião capilar. Então, hoje eu tenho confiança. Hoje eu tenho confiança de fazer um implante capilar. Hoje eu posso pegar um paciente tranquilo para poder operar e poder ter certeza que eu vou entregar um resultado para ele. Antes eu não tinha isso. Deixa eu me apresentar melhor. Sou o Dr. Marcelo Nogueira. Eu fiz a especialização em transplante capilar, tricologia e dermatologia e há mais de 5 anos eu trabalho com transplante capilar. Desde então eu já realizei mais de 1.100 cirurgias de transplante capilar e já ministrei aulas para mais de 300 médicos. Eu fui professor e membro da coordenação de transplante capilar do Instituto Lapidário em São Paulo e tudo isso me levou a me tornar um expert em transplante capilar e conseguir desenvolver minha própria técnica de operar. Mas nem sempre foi assim. No começo eu me sentia perdido, com medo de não conseguir entregar um bom resultado para o meu paciente. Então, se você acha que ainda não consegue entregar esse resultado de alto padrão para o seu paciente, ou ainda se sente inseguro na hora de operar, seja por não confiar na sua técnica, seja por não saber quais são os melhores materiais para utilizar, ou por não saber o que exigir das suas técnicas de transplante que te auxiliam, eu sei o que você sente. Eu também me sentia dessa forma. Eu já fui inseguro, não sabia se iria conseguir entregar o melhor resultado do meu paciente. Isso é complicadíssimo. E como que a gente faz, né? Como que eu comecei? Quando eu comecei, tudo que eu queria era estar no centro cirúrgico, colocar a mão na massa. Mas na especialização, pessoal, a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Na minha especialização lá tinha 26 colegas médicos e a gente aprende teoria, anatomia, fisiologia, mas não aprendemos a melhor técnica de transplante capilar, nem os macetes nem da cirurgia e nem os pulos do gato. E então, para conseguir ficar mais perto do transplante capilar, eu colei um professor que operava. E com ele eu tive a oportunidade de estar no centro cirúrgico, várias vezes, era aos domingos, mas não operar quanto eu queria. Era mais serviço de circulante de sala do que de cirurgião, mas a gente operava um pouquinho. Não era todas as vezes, mas as vezes que eles deixavam operar era como se fosse o maior evento da minha vida.
Mas casos pequenos de 2.000 folículos eu entregava. Mas o que eu mais fazia era carregar implanter, eu olhava se estava tudo certo com os folículos, fazia um controle de qualidade ali, circulava de sala de verdade, então tem que ter humildade. Apesar de não estar fazendo o que realmente queria, tudo aquilo me deu boa bagagem. E eu estava inserido no mundo que eu queria. Da especialização, eu corri na frente para conseguir trabalhar somente com transplante capilar. Foi então que eu consegui me inserir em uma clínica que realizava 9 cirurgias por dia. Eu fiquei responsável por realizar uma delas inteira e entrava em boa parte das outras cirurgias. Então a gente foi ganhando mão ali. Eu tinha conseguido o que eu queria, operar. Mas me via na frente do paciente com a equipe de técnicas do lado, 6 técnicas, sem ter a certeza que eu iria entregar um transplante capilar de qualidade, sem saber se iria realizar a cirurgia no tempo determinado, né? Porque tem um tempo para isso, né? Senão os folículos podem morrer se ficar muito tempo fora do corpo, né? E aquilo me deixava com mais medo e com mais insegurança. Mas era meu sonho, o que eu queria para a minha vida, e vamos que vamos, sangue nos olhos, então não tinha outro jeito. Eu tinha que encarar a cirurgia e dar meu melhor. E uma cirurgia após a outra eu ia me cobrando, sempre me cobrando, me exigindo cada vez mais, tentando minimizar os meus tempos, e nessa de me cobrar para entregar um resultado ainda mais satisfatório do meu paciente, que eu aprimorei minha técnica e consegui elaborar um jeito que só eu tenho de operar. É uma mistura do método com os materiais corretos que dão o verdadeiro resultado que o paciente procura. Com esse resultado, você poderá cobrar mais pela sua cirurgia e terá mais indicações de seus pacientes. E é isso que eu quero dividir com vocês. Como se tornar um expert em transplante capilar. É olhar para qualquer caso e não ter medo nem insegurança. Pode vir que você resolve. Não importa se o cabelo é liso, se ele é um cabelo oriental, se ele é um cabelo crespo, você tem que resolver. Se a área doadora tem 1, 2 ou 3 redemoinhos, você vai conseguir reproduzir isso, vai conseguir reproduzir o redemoinho da coroa. É mais difícil, mas é possível, você vai entregar. Se vai dar para extrair 2 ou 5.000 folículos, você vai conseguir. Vai conseguir entregar o melhor resultado para o seu paciente, dentro das condições dele, das particularidades dele, se ele tem área doadora de baixa, média ou alta densidade. E agora, por que eu vou dividir todo esse conhecimento com você? Bom, eu já venho compartilhando isso. Já fui coordenador, como eu disse, na área do transplante capilar, em uma especialização de tricologia e faço consultorias individuais para que você aprenda a minha técnica de maneira mais personalizada. À medida que eu ia fazendo isso, eu via todas as dúvidas e dificuldades que você passa. E nem se eu fosse o médico mais ganancioso do mundo, eu não conseguiria atender todos os casos de transplante capilar do Brasil e do exterior. E a cada ano, o transplante capilar é uma das cirurgias que mais cresce. Então aproveite esse mar azul e domine o oceano. Então, o que eu fiz? Eu decidi espalhar minha técnica para todos os médicos que queiram dominar o transplante capilar com excelência e que estão empenhados em entregar uma cirurgia de alto nível para o seu paciente. E assim conseguir ganhar muito dinheiro com o transplante capilar. Para os médicos que querem se tornar uma autoridade na sua região, ser reconhecido pelo seu trabalho, ser a referência quando o assunto for transplante capilar. Você vai conseguir junto comigo. E hoje, os erros mais comuns na hora de fazer os transplantes capilares são a escolha dos materiais, o método e o planejamento de cada paciente, que é muito particular, é muito específico de cada pessoa, personalizado. O que eu vou passar aqui para você é uma lista de materiais para que você tenha um carro de Fórmula 1 na mão, um método para que você saiba pilotar esse carro e, por fim, um jeito para que você consiga treinar aplicando todos os ensinamentos que eu vou te passar, passo a passo, detalhe por detalhe. Bom, e por que os resultados são tão naturais e os médicos não têm uma eficiência tão grande na hora de operar? Basicamente, para se ter um resultado natural, nós temos que conciliar a técnica com os equipamentos. Usar uma lupa de pala para extração, por exemplo, não vai te dar um campo de visão adequado para você enxergar o que realmente precisa ser visto. Então, nós estamos trabalhando com unidades foliculares, são estruturas muito pequenas. Uma lupa de pala não vai te mostrar detalhes no transplante. Então, você tem que ter uma lupa de alta magnificação, de pelo menos 5 vezes de ampliação. Isso é o ideal
para que a gente enxergue exatamente o que precisa ser visto. Outro exemplo, um punch com corte preciso, um motor adequado de extração dos folículos, lâminas delicadas. Muita gente usa lâminas maiores que 0,8 milímetros, mas isso faz, na grande maioria dos casos ainda, é 1,2, 1,5. Mas isso faz com que sobre menos espaço para transplantar os fios e, consequentemente, deixa o resultado menos volumoso, menos denso. No mercado de franquias, a grande maioria usa lâminas de 1,2 e 1,5 de espessura. Não vai ficar o mesmo resultado denso do que uma lâmina pequena de 0,65, 0,7. Então o transplante vai ficar muito ralo. Essa é a verdade, tem que aceitar. O punch também é um material que precisa ser trocado. Quando se perde o corte, pessoal, ele não dura para sempre. Eu vejo muita gente, por querer economizar, que eu chamo de economia besta, tá? Dá um descarto o punch quando ele fica cego, tá? Para fazer uma cirurgia de alto padrão, você tem que ter os materiais mais delicados, mais precisos e de maior qualidade. E quando você observar que o punch está cego, jogue ele fora, descarte, amasse ele, porque senão você pode estragar todo o procedimento e depois ter que dar um retoque para o paciente, ou seja, você vai pagar para trabalhar lá na frente. Já na parte técnica, na hora das pré-incisões, o que deixa o resultado artificial e um aspecto pouco volumoso é fazer as pré-incisões com espaçamentos uniformes e enfileirados. Costumamos dizer que o transplante parece uma plantação de cebolinha. Então coloca um folículo, dá um espacinho, coloca outro. E lá na frente, onde você colocou esse daqui, logo, imediatamente na frente você coloca outro. Então a luz fica passando sempre no meio do local. A implantação tem que ser irregular, as pré-incisões têm que ser irregulares para a gente tampar a entrada de luz o máximo possível para poder não penetrar a luz no couro cabeludo. Dessa forma, mesmo que a pessoa, dessa forma que eu falei, que fica parecendo uma plantação de cebolinha, que faz essas pré-incisões regulares em forma de cerquinha. Então, a pessoa que não entende nada sobre transplante capilar, ela vai ver esse paciente, ela sabe que tem algo estranho, mesmo sem saber o que é. Ou seja, vai ver que é artificial, está esquisito, está com cara de transplante capilar. E a gente tem que fazer um transplante capilar que a pessoa não saiba que é um transplante capilar, que é como se ela já tivesse nascido sem a calvície. Então, outro ponto é a técnica da implantação. Não sei se você sabe, mas existem dois jeitos de implantar, com a pinça ou com o implanter. Com o implanter, você pode fazer o DHI ou o DNI, tá certo? O que eu uso e recomendo é o DNI, pois nela usamos implanters iguais ou menores de 0,8 milímetros de diâmetro e não usamos outros maiores, pois aumenta a chance de rasgar ou enlarguecer as pré-incisões realizadas, em vez de apenas divulsionar a pré-incisão e depositar o folículo no local determinado por mim. E para usar a técnica de implantação DNI, eu recomendo que vocês comprem um implante, o implanter, da marca Lion. E como o próprio nome da técnica diz, do Needle Implanter, é um implanter de agulha cega, então vocês precisam raspar, desgastar a ponta dele, a parte que corta, com uma lixa, para que você tenha a melhor eficiência dessa técnica, para que você tenha essa melhor eficiência. Já a pinça, as chances dela prejudicar o folículo é maior, pois para implantar com ela é necessário pinçar o folículo no bulbo para que ele possa ser alocado no espaço da pré-incisão. Então, pessoal, na hora que você pinça a base do bulbo, você pode esmagar, então acaba tendo uma perda de uma grande quantidade de unidades foliculares. Então você já teve todo aquele trabalhão de extrair, das técnicas colherem junto com você, e na hora de implantar, você tem uma perda de unidades foliculares muito grande. Isso é um grande problema. Por isso que o implanter é superior à pinça. Um erro comum na hora de você fazer a extração é como você faz o movimento com a mão. Muitos médicos fazem um movimento de basculação. O que é isso? É fazer esse movimento. Isso faz o furo com um aspecto de C, e o correto é que ele fique com um aspecto de I, porque o folículo está aqui, tem que descer retilíneo, como se fosse um pistão. Então, se o pelinho está direcionado para cá, você vai entrar com o seu punch nessa direção, junto com a caneta, com o punho firme, descer de uma vez e subir de uma vez, certo? Sem modificar o movimento, tá legal? E por que minha técnica eu consigo entregar tantos fios e dar um aspecto natural e volumoso para o paciente? Bom,
uma cirurgia, ela começa no planejamento, antes de deitarmos o paciente na maca. Tem que olhar para o rosto do paciente. Com o conhecimento do visagismo, você vai desenhar as linhas de uma maneira personalizada para cada paciente e entender o que pode ser feito até onde essa cirurgia consegue ir. Se vão ser 3, 4 ou 5 mil folículos que vão ser extraídos. Você tem que entender o paciente, se ele quer mais volume na hairline ou se ele tem mais desconforto na região da coroa que está aparecendo. Então você vai distribuir as unidades foliculares que você vai extrair de acordo com a queixa dele, certo? E da capacidade da área doadora. E na hora de fazer a raspagem do cabelo também, você tem que raspar com a maquininha certa. Nas áreas em que vão ser extraídos os folículos, eu uso uma máquina de acabamento 0. E na área que não vai ser feita a extração, eu uso uma máquina de corte no tamanho de 0,5 milímetro. Então, antes da cirurgia, o que eu faço? Eu já calculo quantos folículos o paciente tem disponível na área doadora. A partir dessa informação, eu faço o inverso do que a maioria dos cirurgiões fazem. Eu começo com as pré-incisões e só depois eu inicio a extração. Porque se eu extrair antes dos folículos, eles têm uma chance de morte muito maior, porque eles vão ficar um tempão e depois eu ainda tenho que fazer as pré-incisões e os folículos estão lá, fora do couro cabeludo do paciente. Outro detalhe, minha lâmina de pré-incisão, ela é de 0,65 milímetros na hairline e 0,7 no resto, o que me dá a possibilidade de entregar mais densidade, claro, dependendo da capacidade de doação da área doadora. Além disso, essas lâminas são personalizadas por mim mesmo. Aqui eu uso uma guilhotina para confeccionar e personalizar as lâminas mais delicadas e finas possíveis. Vou falar uma coisa aqui que é outro instrumento que eu utilizo, que normalmente não é comum nas cirurgias, é o meu motor de extração. É o Mamba da Triveline, foi um médico paraguaio ultra competente, chamado Roberto Triveline, que criou esse equipamento e que é o equipamento mais moderno do mercado, certo? Ele é o mais preciso, ele é o mais estável, ele tem maiores tipos de rotações, de movimentos para poder extrair a unidade folicular com a maior delicadeza possível. Mas, muitos anos eu usei outro, de bem menor valor e que atendia num nível excelente também. E você pode começar com esse outro também. E você pode fazer muito transplante capilar com ele. Só não dá para usar aqueles muito baratos, né, pessoal? Tem gente que fala assim, não, então vamos usar um baratinho de R$600. Eu tenho que falar em valores porque isso é importante, porque tem materiais muito baratos, mas que não vão te entregar um transplante capilar de alto padrão. Ele vai transeccionar muitos folículos, então você poderia entregar um caso muito melhor, mas se você não tem um motor competente, com o punch de acordo com o que a gente precisa para poder cortar ao redor desses folículos e depois colher ele do couro cabeludo, então esses materiais eles não vão dar a força, a precisão e a rotação necessária para você entregar aquela cirurgia que você tanto quer e que seu paciente tanto procura no serviço de alto padrão. Agora imagina, você extraiu, suas técnicas colheram do couro cabeludo seus folículos extraídos, todos lá bonitinhos, mas não tem um microscópio certo para fazer sua técnica, para a técnica fazer a lapidação dele. E aí? Você foi lá no site, lá de fora, comprou um microscópio mais barato, mas você não entrega a qualidade que queria. Aí que vem, é uma brincadeirinha, vem aquela famosa frase na cabeça. Não tem garantia, comprou porque quis. Aí o que acontece? O folículo que você queria na hairline, que era para ter um fio, veio folículo com 3, com 4 fios. Por quê? Porque na hora de sua técnica olhar no microscópio, ela não vê com qualidade. Então, em vez dela colocar só unidades, separar só unidades foliculares de um fio, vem folículo de 3, vem de 4 fios. E a hairline tem que ser de um fio e logo depois unidades foliculares de 2 fios. Então isso acontece muito pelo fato, então você não investir em um equipamento de qualidade, você pode ter um resultado pouco natural, muito artificial. Isso vai dar um aspecto muito ruim para o paciente. Aí você fez isso múltiplas vezes, colocou unidades foliculares de 3, 4 fios na frente, ficou estranho e o paciente não vai gostar. Então, e aí vai gerar retoque, né? Ou seja, novamente você vai pagar
para trabalhar. Então, até nisso, nós temos que nos atentar para entregar o melhor resultado para o nosso paciente. E, gente, falando tudo isso, parece complexo fazer uma cirurgia de transplante capilar. E a realidade é que essa cirurgia é muito simples, muito mesmo. Por isso que você vê muita gente cobrando pouco, pois eles aprendem o básico e já vão fazer, mas não conseguem entregar um resultado de qualidade, pois falta o quê? A cereja do bolo, certo? Então, que são o quê? Os equipamentos certos, com a técnica correta. É simples, mas essas informações não são fáceis de encontrar. E é isso que eu quero passar para vocês. É isso que vocês vão encontrar aqui comigo. E tudo isso, pessoal, que eu disse, é uma pequena parte do meu método de transplante capilar. De como você irá conseguir melhorar alguns treinamentos para você praticar e ir perdendo a sua insegurança e ganhar mais confiança na hora de operar. E também alguns materiais que você precisa adquirir para conseguir entregar uma cirurgia de alto padrão. Porém, pessoal, somente numa live eu não consigo passar tudo isso sobre transplante capilar. Eu não consigo mostrar uma cirurgia do início ao fim, seja de cabelo, de barba, de sobrancelha. E é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar cada detalhe, o passo a passo mais completo sobre cirurgia de transplante capilar. Desde o planejamento até o pós-operatório. Eu vou mostrar isso. Então, se você quer dar um próximo passo, se tornar um expert de fato em transplante capilar, eu tenho um convite para te fazer, que é o meu curso chamado A Arte do Transplante Capilar. E eu chamo assim por quê? Pois a base do meu método vai ser a mesma. Você vai aprender como extrair sem estragar os folículos, como implantar para se tornar o mais natural possível. Isso é uma arte. Mas cada médico vai expressar esse método de uma maneira diferente, dando o seu olhar artístico do seu modo. E o que vai ter nesse curso? Bom, o curso ele foi dividido para que mesmo que você esteja iniciando, ou seja, ainda não fez nenhum transplante capilar, consiga dominar a técnica. Pois eu vou ensinar desde a base, explicando o que é alopecia androgenética, calvície, por que ela ocorre, o que é e como é formada a unidade folicular, como são realizadas cada uma das etapas do transplante, passo a passo, quais são as indicações e as contraindicações. Você precisa saber contraindicar também, pessoal. Não é todo caso que você vai poder pegar. Né? Se o paciente tem uma área doadora de baixa qualidade e uma calvície grau 7, a conta não fecha. Então, tudo isso nós vamos conversar no meu curso A Arte do Transplante Capilar. Então, se você está no início e quer aprender, você achou seu lugar, tá legal? Esse curso também vai ajudar quem já está operando, tá? Quem já está operando, mas ainda assim tem medo, né? Não se sente seguro com a técnica. E aqui você vai encontrar, né, onde está o seu medo e como melhorar para se sentir mais seguro na hora de operar, abandonando de vez os plantões. Larga esse negócio de plantão para decolar nessa área. Pode largar, pessoal. Vou te falar que vale a pena, hein? Dormir toda noite em casa é uma coisa que não tem preço, tá? Já trabalhei muitos anos fazendo plantão e a minha qualidade de vida hoje é muito melhor, tá? E o que vai ter no curso? Então, agora eu vou te mostrar todos os módulos. Bom, no módulo 1 você vai saber desde as características de uma unidade folicular, quando indicar e não quando indicar um transplante capilar, como fazer uma consulta de transplante e o pré-operatório. Esse módulo é essencial porque o médico precisa saber da anatomia, da fisiologia, a indicação é muito importante. Como eu estava falando para vocês, que um paciente de grau 7, por exemplo, com área doadora extremamente baixa densidade, você não vai dar um resultado legal para ele. Então é importante você saber contraindicar também. E também outras doenças de base, que são contraindicações relativas, que eu vou esclarecer para você. Também eu vou mostrar como eu abordo uma consulta de transplante para você se sentir totalmente à vontade na hora de atender seu paciente, tanto online quanto presencial. Essa questão da consulta online é muito importante. As pessoas às vezes acham que a consulta online não é eficaz e é muito eficaz, muito eficaz. São raras vezes. E é claro, pessoal, se você atender um paciente e você tiver dúvida, você vai chamar ele para vir presencialmente, porque você precisa fazer um exame mais minucioso. Mas um paciente que é rígido e que tem um couro cabeludo saudável, a gente consegue, em quase 100% das vezes, atender ele online e indicar com excelente precisão se o procedimento dele é viável ou não. Bom, você vai aprender também como desenhar o paciente,
o que leva em consideração, o que levar em consideração, na verdade, na hora das pré-incisões, na hora da extração, na hora da implantação, qual a diferença das técnicas de transplante capilar, certo? Aqui é muito bacana que nós vamos aprender o passo a passo do desenho, né? É por onde a gente se guia na hora do transplante. Então, tem que ser bem feito, tem que ser com cuidado. E eu sei que muita gente tem muitas dúvidas. E também eu vou mostrar por que a técnica FUT não é a mais atual, porque a técnica FUE é a mais adequada, mais natural, juntamente com a técnica de implantação DNI. No módulo T eu já vou falar sobre o visagismo, o desenho da hairline, a raspagem, mostrando como que eu faço as pré-incisões, como eu faço a extração e como é feita a implantação e como prepara a unidade folicular antes de ser depositada no couro cabeludo, na região da área calva. Esse módulo é importantíssimo, é o suprassumo do transplante, onde a gente entende o desenho, mede o paciente, para ficar tudo o mais simétrico possível dentro do natural, que é isso que nós vamos buscar. Nós não vamos buscar construir uma nova pessoa, nós vamos buscar a naturalidade e recuperar aqueles anos de vida perdidos por causa da calvície, que é uma coisa que envelhece muito a pessoa ser calva. Então, e outra coisa, a hairline, que é a assinatura do cirurgião, e eu vou ensinar certinho para você quais materiais que eu uso e como já fiz as minhas mais de 1000 hairlines aí, tá legal? Vamos fazer também a raspagem e daremos início ao principal, o transplante capilar. Nós vamos abordar todas as pré-incisões, tá? Que vocês precisam aprender a colocar eles nas direções corretas, a fazer as pré-incisões na direção correta, para que a gente crie densidade cosmética. A extração é de extrema importância, pois ela tem lá na região da área doadora a matéria-prima, ali que nós vamos tirar os folículos, mas a principal coisa, sem prejudicar a área doadora, sem retirar demais. E depois mostraremos como que as auxiliares implantam os folículos, tudo para vocês ficarem 100% seguros para operarem, tá legal? No módulo 4 eu vou falar sobre os tratamentos via oral. Então vamos voltar para o módulo 4 que eu estava falando. Lá eu vou falar sobre os tratamentos via oral, tá? O pós-operatório completo, as complicações e como manejá-las, que isso é muito importante. Não adianta você ter a complicação, você tem que saber tratar, corrigir da melhor forma possível. Vamos falar de MMP, vamos falar de LLLT e a primeira lavagem do couro cabeludo. Eu vou mostrar e ensinar você, colega médico, como é todo o processo pós-transplante, pois nós precisamos acompanhar o paciente por 1 ano após a cirurgia. Isso é importantíssimo. Por quê? São 12 meses para nascer todos os fios de cabelo. Tá? A partir do 3º mês, depois do transplante, já começa a nascer um pelinho ou outro, mas de forma bem discreta, bem tímida. Lá para 5, 6 meses, aí a gente já tem um resultado vistoso. Ele já olha no espelho e fala assim, foi para isso que eu fui lá no doutor Expert Masterclass de transplante capilar. Eu vou falar para vocês quais são as medicações que ele vai continuar tomando, o que ele pode e não pode fazer, qual será o passo a passo dos dias seguintes do transplante e as temidas complicações, para você ver que quando tudo é feito certinho, elas são muito raras, mas se acontecerem, você tem que estar preparado para acalmar o paciente e para manejá-las. No módulo 5 eu vou dizer qual equipamento você vai comprar, quais são os materiais necessários, melhores marcas, o que precisa ter no centro cirúrgico, tudo que é necessário comprar, que eu fui aprendendo nesses 5 anos, de forma às vezes dolorosa, que eu paguei para aprender com os erros. Você vai aprender aqui, todos os materiais são essenciais para iniciar, eu vou falar e mostrar um por um. Então você já pode sair pronto e preparado para operar. No módulo 6 eu vou falar do transplante de barba FUE, nós vamos mostrar como é feito o FUE de barba, em que os princípios são muito parecidos com o transplante capilar, só muda o desenho e a localização. No módulo 7 é o transplante de sobrancelha, agora a técnica da sobrancelha que está revolucionando, né, está crescendo cada vez mais, porque muitas mulheres, principalmente com mais de 40 anos, já tiraram muitos pelinhos da sobrancelha, era moda na época ter só um fiozinho aqui, e aí encurtaram muito o ciclo do pelo, e esses pelos acabaram morrendo, e a paciente hoje só tem um filetinho, não consegue dar aumento de densidade de sobrancelha mais. Já fizeram micropigmentação e não gostaram, tem pouquinho pelo, e agora elas querem buscar a juventude com naturalidade através do transplante de sobrancelhas. Você tem que estar preparado para esse mercado que está
ascendente. Tá legal? É um procedimento que está sendo muito procurado na minha clínica, tem poucos médicos que fazem com qualidade. Então é hora de entrar com tudo e ser referência agora. É um procedimento com menos tempo, demanda menos esforço físico, demanda menos material, obviamente. Então é extremamente interessante e rentável. Eu vou mostrar tudo no curso online, tudo, para você já sair sabendo fazer um. A Marcela aqui perguntou, mas com o curso eu já consigo sair operando? Sou médica, porém não tenho experiência na área ainda. Legal, vai sim aprender, porque você vai ver com todos os detalhes o procedimento, todos os detalhes da extração, todos os detalhes da pré-incisão. Então, é com imagens de qualidade e vai ver isso inúmeras vezes, tem a possibilidade. Eu vou mostrar os materiais, eu vou mostrar a fonte dos materiais. Então, pessoal, já pode sim fazer, né? Eu oriento como a gente começou no início também, né? Comece com casos menores, corrige uma cicatriz, tá? E assim, vai aprendendo a ganhar mais velocidade com o tempo. Então tem que repetir dezenas, centenas e milhares de vezes. E a curva fica ascendente. Você vai sair operando sim. Tá legal? Eu garanto. No módulo 8 eu vou falar sobre anestesia. Vamos mostrar como nós anestesiamos e como nós bloqueamos as dores do paciente. Os meus procedimentos eles são realizados com sedação venosa, com médico anestesista. Associada à sedação do anestesista, eu faço anestesia local, tá legal? No módulo 9 você verá uma cirurgia inteira, do início ao fim. Vamos deixar uma cirurgia inteira de transplante capilar para você, do início ao fim, todo passo a passo, vai estar inteira gravada para você assistir quantas vezes quiser no curso. Voltar, dar o pause, assistir novamente, igual Netflix, para não ficar com nenhuma dúvida, tá legal? Como que vai ser entregue isso? Serão todos entregues online. Você vai poder assistir onde quiser, na hora que quiser e quando quiser. Lá nos módulos você poderá escrever suas dúvidas nos comentários e elas serão respondidas, ajudando assim que o colega, que pode ter a mesma dúvida, né? Ajudando o colega, às vezes a mesma dúvida para um e a gente vai lá e responde. Tá legal? Para você que não tem tempo de sair da cidade e se deslocar até um centro grande para aprender a melhor técnica de transplante capilar, essa é a oportunidade. Os módulos, esses serão entregues, pessoal, um por semana. Mais fácil para acompanhar, melhor para tirar suas dúvidas, melhor para não acumular conteúdo. Eu vou entregar uns bônus para vocês, tá? São os fornecedores de materiais, as marcas, onde comprar. Não vai ter que ficar pesquisando nada e não vai ter que perder tempo, dinheiro nas compras de materiais errados. Vou falar até a compressa que você tem que comprar para você e a melhor que tem para você não ficar tendo que procurar até isso. São tantos detalhezinhos, pessoal, que eu vou encurtar. Vocês vão, é sensacional. Vocês vão acompanhar uma cirurgia completa comigo, tirar dúvidas de como eu opero. E teremos também encontro online em grupo, tá? De 45 minutos, uma vez por mês, tá? Para tirar as dúvidas, pelo período de 3 meses. Agora, quanto que vai custar tudo isso? Antes, eu te pergunto, quanto você pagaria para ter alguém te falando quais equipamentos comprar, quais não comprar, onde dá para economizar, onde não vale a pena economizar? Só de comprar uma lupa errada, você economiza R$7.000. Comprar uma guilhotina de lâmina para fazer a pré-incisão errada, são mais R$3.000, R$4.000 que serão perdidos, tá? E depois você vai ter que voltar e comprar outro de novo. Imagina você pegar e comprar um microscópio errado, e aí ele tem que ir para o lixo. Não conseguir entregar a cirurgia ainda, porque devido a ele a técnica não está conseguindo lapidar os folículos direito. E quanto isso vai prejudicar a sua cirurgia e o quão insatisfeito seu paciente irá ficar. Então, quanto que você pagaria para ir uma pós de tricologia e transplante capilar e mesmo assim não aprender o que precisa para dominar a cirurgia de transplante capilar? A minha especialização na época, especialização de trico e de transplante, foram R$45.000. Hoje em dia ela já está na casa dos R$65.000, R$70.000. E você não vai aprender o que realmente quer, que é se tornar um expert em transplante capilar. O que eu vou te oferecer aqui é um curso focado em transplante capilar.
E realmente eu fiquei me perguntando quanto isso vale. Quanto eu conseguiria economizar na minha vida ou na vida dos meus alunos de agora. Todos os caminhos que os alunos vão conseguir cortar de forma honesta. São atalhos legais, tá? Comprar os materiais certos, saber precificar a sua cirurgia e não pagar para trabalhar. Ter a melhor técnica do mercado para entregar os melhores resultados e se tornar uma referência em transplante capilar na sua cidade. O tempo e o dinheiro economizados que você terá ao não entrar na especialização, que não dará o ensinamento adequado e focado no que você precisa. Você quer trabalhar com transplante capilar, então vamos focar nisso. Então eu cheguei num valor, R$20.000. Mas como eu quero que você tenha a melhor técnica e consiga entregar os melhores resultados, você precisa ter os melhores equipamentos também. Então eu vou baixar esse preço para que você consiga ir se equipando com a lista que irá encontrar lá dentro. Por isso, eu vou fazer uma condição especial. Meu curso vai ser metade disso. É, isso mesmo. R$10.000 para você dominar e conseguir cobrar, em seus casos, pelo menos 25 mil. Só que, pessoal, vocês são a minha primeira turma e eu já tenho uma gratidão especial. Então, quem for aluno da minha primeira turma da arte do transplante capilar vai adquirir esse curso e vai ser a primeira e a última vez que eu vou fazer isso. Por 12 vezes de R$ 817,37. Tão barato demais. Com meio plantão, você vai pagar isso. E se você quiser pagar à vista, o valor fica de R$ 7.997. Eu vou dar uma garantia incondicional ainda. E o melhor de tudo, você tem risco zero na hora de comprar. Por que isso? Porque se caso você compre meu curso e dentro de 30 dias você não goste de alguma coisa, você vai só me enviar um e-mail que eu te devolvo o seu dinheiro. Simples assim. Eu quero te ter como aluno, mas eu quero você feliz com o que está aprendendo. Por isso eu vou te dar 30 dias para você consumir o conteúdo do curso e então você decide se continua ou não. Por lei são 7 dias obrigatórios, mas eu estendi para 30 dias, para você comprar sem medo e por eu confiar muito no que eu vou te entregar. Isso é uma certeza. Eu vou entregar o melhor de mim e o melhor que tem em transplante capilar. Confie nisso. Tá? Bom, mas além disso, eu vou te dar uma garantia condicional de 90 mais 90 dias, dando uma garantia de 180 dias no final. É isso. Você vai aprender comigo durante 180 dias, assistir minhas aulas e se tornar um expert em transplante capilar. Mas, se você não conseguir aplicar as técnicas, se você não conseguir aplicar essas técnicas que eu vou te ensinar, então você tem 180 dias para pedir seu dinheiro de volta. Eu vou te dar mais R$500 do meu bolso, tá? E como que vai funcionar isso? Em 90 dias você vai ter acesso ao curso, vai aprender a aplicar o que eu ensino. E se dentro de 90 dias você não alcançar o resultado proposto no curso, tudo que eu vou te propor lá, eu vou fazer uma consultoria individual com você, tá legal? Entender o que aconteceu e traçar um plano de ação para você realizar nos próximos 90 dias. Passou esses 90, você cumpriu tudo o que foi proposto na consultoria e mesmo assim não atingiu o nível do transplante capilar esperado, eu vou pegar e vou te devolver 100% do seu dinheiro e mais R$500 no meu bolso. Tá anotado isso? É isso mesmo. Só pelo fato de você ter confiado em mim. Então, meus amigos, eu gostei demais de dar essa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu apresentei essa oportunidade para você que quer se tornar um expert em transplante capilar. Eu acredito que você tem 3 caminhos agora para escolher. Primeiro, você pode ignorar tudo isso, falar assim, não é para mim, né? Se você acha que transplante capilar não é para você, ou ainda, se você acha que o transplante capilar é para você, mas mesmo assim decidir que não vai dar esse próximo passo. Então vai continuar tendo os mesmos resultados, com o transplante capilar, mesma insegurança, o mesmo medo na hora de operar, podendo até chegar a desistir de operar. E tudo bem, vida que segue. Segunda alternativa, tentar aprender tudo sozinho é difícil, hein? Aí é difícil, sem a ajuda de ninguém, e pode acreditar, desse jeito é mais difícil e é mais caro para você. Vai deixar muito dinheiro na mesa. Às vezes você tenta comprar um equipamento que seria igual ao meu, bom, não, então é esse o problema, vou comprar equipamento, mas não sabe utilizar ele e que tem detalhes para isso, eu vou ensinar.
né? Somente que conseguiu ver minha marca e viu que eu usava, mas as configurações elas são diferentes, né? Você vai ter resultados diferentes. Então a pessoa precisa aprender a operar a máquina também, tá? Por exemplo, minha lupa, eu uso a lupa das AIS. Aí você viu, vai procurar ela, vai comprar, mas não sabe a magnitude dela, ou como focar ela, ou se ela é de 2 vezes, se ela é de 10 vezes, se ela é de 8 vezes de ampliação. Então isso sozinho é custoso, tanto em parte de investimento financeiro, quanto da energia que você vai gastar para descobrir tudo isso sozinho. E o pior, é muito mais demorado. Você vai gastar muito tempo até chegar onde quer chegar. E nisso, um concorrente seu, ele parte na sua frente, acelera e te passa. E tem a terceira opção, que é comprar o meu curso, obviamente, se juntar a mim nessa jornada e tudo isso com risco praticamente zero. Sabe por quê? Porque você tem 2 garantias. A terceira opção é você ter na mão uma metodologia que funciona. Eu já validei ela mais de 1.100 vezes. Você vai se tornar um expert em transplante capilar de um modo mais rápido, sem ter risco nenhum. É o caminho mais barato, mais rápido e que não tem risco. Por quê? Se você não tiver resultado, eu te devolvo o seu dinheiro. Para você que escolheu o terceiro caminho, é só clicar nesse link abaixo aí no chat, já vai aparecer para você, e a gente também está mandando no grupo do WhatsApp. E aí, pode se juntar a mim, pode ter certeza que eu vou dar meu 100%, como eu faço em tudo nos meus procedimentos, para que você consiga dominar comigo o transplante capilar. Caso você tenha alguma dúvida, eu vou deixar o número do WhatsApp também, para você perguntar o que quiser. Então, muito obrigado, foi um prazer enorme, obrigado pelo tempo de vocês, foi um prazer enorme ter construído essa aula, e é um tema que eu amo de paixão, o transplante capilar, e eu vou estar do seu lado, eu vou estar atento às suas dúvidas, para a gente poder entregar junto com você os melhores resultados. Tá legal? Um abraço!